Amém. Graças a Deus. Vamos falar um pouco nesta noite sobre adoração a Deus. E às vezes nós pensamos que nós adoramos a Deus somente na igreja. E isso está errado. Claro que nós viemos à igreja para adorar a Deus também. Mas nós viemos aqui para quê? Também para ter companheirismo uns com os outros, para louvar a Deus, para adorar a Deus e para ouvir a Deus e para falar com Deus. Viu o que é um culto? Irmão Daniel? Quando aqui somos nós falando com Deus. Na pregação é Deus falando conosco. No louvor é a igreja louvando a Deus e adorando a Deus. E a palavra nos ensinando. Mas na mensagem Hebreus, capítulo 2, na primeira parte, no parágrafo 30, o profeta diz assim: agora a pregação da palavra, nós gostamos dela. Amém? Eu gosto também. Nós gostamos dela, mas isto não é a coisa principal. Isto não devemos adorar o Senhor, ele está falando sobre adoração. Não devemos adorar ao Senhor só depois que pregamos a palavra. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês na adoração? Não é somente na igreja que nós adoramos a Deus. É isso aqui, ó. Como geralmente fazemos, simplesmente o adore, isto é maravilhoso, mas devemos adorá-lo a cada hora de nossa vida. Amém? Quando estamos no trabalho, devemos adorá-lo. Cada vez que aparecer uma oportunidade, adore ao Senhor. 24 horas por dia. Porque o local de adoração é o corpo de Cristo, irmãos. Então você é um templo que habita o Espírito Santo. O que é templo? Templo é igreja, local de todas essas coisas. Então você é uma igreja ambulante. Nossa casa deve ser uma adoração, o lar do cristão. Deve ser um local de adoração. Aonde ele vai, ali vai um adorador. Mas, se eu estou adorando a Deus somente na igreja, está errado. Claro, devemos adorar a Deus na igreja, mas devemos adorar a Deus a cada fôlego que nós respiramos, em gratidão a Deus.
Agora, ali em São João, capítulo 4, Jesus estava falando com aquela mulher samaritana no poço de Jacó. E ele disse: vós adorais o que não sabeis. E ele disse: Deus é espírito. Ele fala duas vezes algo que eu queria mostrar para vocês aqui. No verso 23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Você vai entender isso. No 24 ele diz: Deus é espírito, importa que os que o adorem, como está escrito, em espírito e em verdade. Entenderam? Então a adoração, ela é uma adoração composta desses dois atributos, espírito e a verdade. Então a adoração é uma adoração composta. Nós devemos adorar a Deus em espírito, rejubilar no espírito. Mas a adoração não é somente no espírito, ela é composta no espírito e na verdade. Agora, o mundo religioso, eles adoram a Deus somente em espírito. E ali eles têm acesso aos dons. Você sabia disso? Eles têm acesso aos dons, adorando em espírito. Eles têm dons de línguas, de curar, de discernir. São os nove dons espirituais. São os presentes que Deus deu para a igreja. Então, através da adoração em espírito, eles conseguem os dons. E isto, o diabo está os enganando. Porque o diabo fez eles crerem que a manifestação dos dons espirituais, que a Bíblia diz que os dons e a chamada são até mesmo sem arrependimento. Então o diabo os enganou, mostrando para eles que a manifestação dos dons é a evidência cabal do Espírito Santo. Então eles acham que manifestando os dons, os sinais, eles têm o Espírito Santo. Mas eles não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo faz você adorar a Deus em espírito e na verdade. São esses que Deus está buscando. Os verdadeiros adoradores não adorarão a Deus somente em espírito, mas em espírito e em verdade, porque o Pai busca os tais que assim o adorem. Amém? Adorar no espírito dá acesso aos dons espirituais, porque é emoção, emotiva. Adorar na verdade te dá direito ao Espírito Santo, porque o profeta diz da mensagem o sinal: a obediência completa à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Então nós temos os dons espirituais e nós temos o Espírito Santo. Então a noiva de Laodiceia, ela é a verdadeira adoradora desta era de Laodiceia, porque ela está adorando a Deus em espírito e em verdade. Agora, o mundo religioso, eles estão adorando a Deus em emoção, muito barulho, não é?
muita festa, muita gritaeira, mas não tem a verdade. Se você vê uma carreta muito barulhenta na estrada, ela está vazia. Não é isso, irmão Daniel? A carreta, quando ela vem cheia de alimento, ela vem, você não escuta nem o barulho dela, porque ela está cheia. Aleluia! Nós estamos carregados de alimento, porque o nosso profeta, o nosso Elias, armazenou alimento, e ele disse na mensagem: a maior batalha jamais pelejada, eu tenho que armazenar alimento, para que vocês tenham o que comer mais tarde. Oh, se eu pudesse dizer, eu dizia obrigado, irmão Brano, mas um dia eu vou dizer, amém? Mas obrigado a Deus pelo profeta, obrigado a Deus por nós termos conhecido esse profeta. Você sabe o que é adorar a Deus? Verdadeiramente, então grave isso, a adoração ela é composta. O espírito, emoção, e na verdade, a palavra. Agora, o Espírito Santo nos traz emoção, mas a emoção não traz o Espírito Santo. Você consegue entender isso? O Espírito Santo nos emociona, a tal ponto que choramos, podemos falar em língua, curar os enfermos. Isso o Espírito Santo nos emociona, mas a emoção não traz o Espírito Santo. O que traz o Espírito Santo é crer e obedecer à palavra. Jesus diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora a adoração, aonde começou a adoração, irmãos? Na terra, vocês sabem? Dentro do Éden não teve adoração, mas quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, ali começou a adoração, começou o culto. Caim e Abel foram os primeiros adoradores. Então ali começou a adoração. Então a adoração é composta de espírito e verdade. Vocês estão aprendendo? Mas há dois tipos de adoração hoje na terra. Que esses dois tipos começaram ali em Caim e Abel. Abel trouxe uma adoração pela revelação. Sem a revelação, nós não conseguimos ter uma adoração a Deus perfeita. Nós precisamos de uma revelação, e somente através de um profeta Deus traz essa revelação. É isso. Israel não pôde adorar a Deus perfeitamente sem o profeta Moisés lhe mostrar. Caim adorou a Deus pela interpretação. Ou seja, Caim interpretou o que aconteceu com seus pais, sua mãe, né? Seu pai também, serpente. Caim interpretou aquilo que era fruto mesmo. Ele teve uma grande interpretação, muito boa, muito agradável, agradável aos olhos. Ele foi lá, trouxe do fruto, dos melhores. Irmãos, ele pegou a melhor maçã, mais bonita, né, a melhor fruta ali, lavou bem lavadinho aquilo, fez um altar
Ele se dedicou naquele altar. Muito. Ele não imaginava que ele seria reprovado. Sim. O mundo religioso não imagina que será reprovado, porque são cegos guiando cegos. Os ensinadores serão reprovados, mas lá haverá alguns que serão salvos pela salvação comum. Mas o arrebatamento é para a noiva, e nós estaremos nele. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, e Abel teve a revelação que foi carne e sangue mesmo, que o pecado foi carnal. Abel teve revelação, Caim interpretou. Mas Deus não recebeu a interpretação de Caim. Os dois estavam adorando o mesmo Deus. Não estavam? Estavam, não estavam? Nós estamos, as denominações estão adorando o mesmo Deus que nós estamos adorando. Sabia disso? Eles estão adorando o mesmo Deus que nós estamos adorando. A diferença entre Caim e Abel, qual que foi? O altar. Deus não aceitou a adoração de Caim. Deus recebeu a adoração de Abel, porque foi conforme a palavra. Para Deus aceitar a adoração, ela tem que ser conforme a palavra. Por mais lindo e agradável que seja, mas se não brilhar com as Escrituras, Deus vai reprovar. E aí, irmãos, ficou assim. Ficou assim. Deus rejeitou a Caim. Deus rejeitou a Caim. Nessa mensagem, presença de Deus 65, presença de Deus não reconhecida. Parágrafo 65. Ora, hoje, nós americanos, especialmente, achamos que vamos ser justificados, porque edificamos grandes igrejas. Não é isso. Caim achou que Deus aceitaria aquele altar bonito. E temos finos pastores e coisas tais. Lembre-se, se fosse assim, Deus seria injusto. Preste atenção, se Deus aceitar esta adoração, meu Deus, essas mulheres seminuas, dentro da igreja já é um horror, vamos dizer assim, dentro da igreja, mas no púlpito, ministrando a palavra, esses rock, essas músicas mundanas, adorando a Deus pelo intelecto, pela teologia, pelo conhecimento humano. Se Deus aceitar essa adoração, ele teria que ter aceito a de Caim. Porque Caim foi muito mais sincero do que esses que estão por aí. Aqui, ó. Lembre-se, se fosse assim, Deus seria injusto se ele nos recebesse assim. Porque Caim e Abel, os dois primeiros adoradores. Caim e Abel foram os primeiros adoradores. Do lado de fora do Éden, edificaram um altar ao Senhor. Ambos fizeram sacrifício.
ambos fizeram oferendas, ambos oraram, mas um estava certo e o outro estava errado. Pronto, não tem como. Nós temos milhares de igrejas, não pode estar todo mundo certo. Vai ter que ter um certo, vai ter que ter uma nota verdadeira em um lugar e outra falsa. Deus não é Deus de divisão, não. Deus é separador. Deus elege e separa o seu povo. Mas Deus não é de divisão. Ambos fizeram oferendas, ambos oraram, mas um estava certo e o outro estava errado. Note, temos de ter a verdade. Sem a verdade não há adoração perfeita. Não importa quão lindo seja, quão bonito, se nós tivéssemos uma igreja de ouro, se eu e o pastor Milton fôssemos doutores em divindade, irmão Daniel, falássemos aqui não sei quantos idiomas, falássemos o latim, o grego, o hebraico, aramaico, ia importar o quê? Nada. Muito bem, nós estamos com o nosso pastor aqui falando, nós vai, nós foi, né? Mas levando você a uma adoração perfeita. E o mundo está querendo um Saul como pastor. Mas Deus tem um homem cheio do Espírito Santo. E o profeta disse, é melhor ter um homem no púlpito que não saiba nem o abecedário direito, mas que seja cheio do Espírito Santo, do que o homem intelectual cheio de doutorado em divindade e não tenha o Espírito Santo. Temos que ter a verdade, amém? Não é só o Espírito, mas a verdade. Não é somente os sinais, mas a voz do sinal. Irmão, vou ler mais aqui. O lugar de adoração escolhido por Deus. Parágrafo 46. Aí, o temos então, e este só, e este, para ele só, o lugar de adoração escolhido por Deus, o lugar de Deus escolhido. Deus escolheu se encontrar com o homem, amém? Deus se encontrava com o homem lá no Éden, o pecado separou, mas Deus resolveu se encontrar com você, novamente. O lugar escolhido por Deus para se encontrar com o homem não foi uma igreja, não foi numa igreja, não em uma denominação, não em um credo, mas em Cristo. Esse é o único lugar aonde Deus se encontra com o homem, e ele pode adorar a Deus, é em Cristo. Cristo é a palavra. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não nasceram segundo a carne, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. O que é andar segundo a carne, irmão? Nós não podemos pregar sobre isso. É andar nos desejos da carne, do corpo, das coisas, da soberba da vida. É andar nas coisas espirituais, desejar as coisas espirituais. Não importa se você for metodista, batista, católico, protestante,
Eu coloco aqui do Tabernáculo da Fé de Alta Floresta, não importa. Se você é um crente igrejeiro, não importa. Você precisa entrar em Cristo, se emergir nele, ser batizado por esse Espírito Santo. Sem ele não haverá arrebatamento para nós. Leia a mensagem de desespero, foi entregue para vocês. Leia ela. O mundo está em guerra. Guerra, nós temos guerra espiritual, guerra política, guerra, Israel está em guerra bélica, temos guerra biológica, temos guerra dentro do arraial de Israel. A noiva está em guerra, não é com o mundo lá fora, é dentro de nós. O problema de Israel não foi o Egito. O Egito era um problema carnal para Israel. Israel recebia açoites no corpo. Era carnal, era um sofrimento carnal. Quando eles saíram do Egito, saíram da denominação, foram batizados no Mar Vermelho, que eles entraram no deserto, o problema de Israel virou espiritual. Quando Israel estava no Egito, eles eram um povo. Quando eles foram para o deserto, eles viraram igreja. Mudou a coisa. É hora de nós termos discernimento. Porque o diabo quer adoração. Você sabia disso? Que ele deseja adoração? Ele desejou. Leia Ezequiel 28. Ele desejou ser como Deus, tomar o lugar de Deus. Quando chegou em Mateus capítulo 4, o que ele disse para Jesus? Tudo isso te dareis, se prostrado me adorares. Ele quer adoração. Caim começou a adorá-lo. O mundo está adorando. Ele é um Deus desta era maligna. Ele leva o povo a adorar Deus errado. Que ele deseja adoração. Ele apareceu para Martim. Vocês já leram as eras da igreja? Ele disse: Martim, me adore. Preste atenção, irmão. Porque eu sou Jesus. Preste atenção. Porque os religiosos estão adorando árvore aí quando a chuva molha uma árvore. Você já viram aí, faz um desenho, alguma coisa, não é? Eles são enganados. Eles são levados a uma falsa adoração por qualquer coisinha. Uma santa lá que o homem fez, que é Aparecida, né? Vocês sabem da história? O homem fez lá e desenhando outra mulher, parece que jogou no rio, não quis mais, e uns meninos acharam aquela santa, virou a Santa Aparecida. Qualquer coisa engana eles. Com adoração. Vocês veem uma árvore meia torta ali desenhada, aquilo foi Deus, é um santo. Eles estão adorando pau, barro, gesso. E o diabo apareceu transvestido diante de Martim, e disse: Martim, eu sou Jesus, igualzinho a Jesus. Me adore. Pense comigo, irmão. Pense comigo. Se ele aparecesse hoje, do jeito que ele apareceu a Martim, pense comigo. Irmão Daniel, irmão Eduardo. Vocês estão adorando qualquer coisa aí, irmãos? Eu seria, né? Mas Martim conhecia a verdade. Martim tinha a palavra dentro de si.
São João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não está coroado, ele olhou na cabeça daquele Jesus. Deus não permite o eleito ser enganado. Não se preocupe, irmão. Os falsos, os Coré, os Abirão, os Datã, os imitadores, eles vão surgir tudo dentro da mensagem. Não liga para isso não. Pedro disse assim, ó, o caminho da verdade será blasfemado. E só pode blasfemar o caminho da verdade quem está na verdade, quem está no caminho da verdade. Não é o mundo aí fora que vai blasfemar do caminho da verdade, não. É aqueles que estão, que se dizem da verdade. E é hora do engano, não é do engano religioso, não, é do engano dentro de Israel. Por isso aqui, ó, aconselho-te que de mim compres colírio e unge os teus olhos para que veja. Foi o deserto que separou a igreja. Martim olhou na cabeça daquele rapaz e daquele anjo, né? Satanás. Expulsou ele, repreendeu. Amém? Vamos adorar a Deus? Vamos colocar em pé? Você é o templo de Deus. Adore a Deus a cada dia, a cada minuto da sua vida. Não deixe para adorar a Deus somente na igreja, não. No trabalho, na escola, no dia a dia, em casa, esposa, marido.